Ô Bia, temos novidades a respeito do que acontece lá no Peru. A mídia peruana está reportando, de acordo com o jornal El Comércio, que Pedro Castilho foi preso, foi detido, saiu do Palácio de Governo e foi levado à sede da Prefeitura de Lima. TV peruana mostrou Castilho e sua família deixando o palácio. Além dele estavam a esposa, os filhos e a cunhada. Eles foram detidos quando estavam retirando seus pertences em sacola. Só lembrando o que está acontecendo no Peru, né? Alvo do terceiro protesto de impeachment, Pedro Castilho anunciou a dissolução do Congresso e convocou novas eleições. Essa decisão foi amplamente condenada pelas autoridades do país, Suprema Corte chamando de golpe de Estado, Forças Armadas considerando a medida ilegal e o Congresso, que é de maioria opositora, ignorou a ordem de dissolução e destituiu Pedro Castilho horas depois. E agora, de acordo com informações do jornal El Comércio, Pedro Castilho foi preso depois dessa tentativa de revogar o Congresso lá do Peru. Para a gente entender um pouquinho da situação atual política lá no Peru que levou a essa destituição, a gente recebe aqui no Expresso da Tarde o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Economia e Relações Internacionais da FAAP, que conversa comigo, Gabriel Medina, e também com a Bia Langella. Tudo bom, professor? Obrigado por atender aqui o convite da TC Rádio. Como vai? Como vai? Tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde, professor. Professor, chamou a atenção que tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Em 1h30, Pedro Castilho anunciou a destituição do Congresso, o Congresso não levou isso em conta, aprovou o impeachment e destituiu o presidente. Só para quem não está familiarizado com a política peruana, professor, o que acontece por lá? O Peru ele sofre uma crise política há um bom tempo. Como chegamos a essa situação de hoje, como a gente observou, professor? Bem, o Peru ele sofre de uma crise política em grande parte devido ao seu desenho institucional. Como funciona, né, ali na política peruana? O presidente ele é eleito diretamente pelo povo e, como costuma ocorrer em sistemas políticos aqui na América Latina, não necessariamente o presidente ele tem maioria no parlamento. E foi o caso do Castilho, porque nós temos ali no Peru ele sendo eleito pelo Peru Livre, né, é um partido visto ali no contexto peruano e de fato ele tem posições muito extremas à esquerda. Esperava-se que o Castilho fosse mais ao centro e assim o Congresso, que é ali dominado por forças de centro-direita, evitassem o mesmo destino que dois de seus antecessores, né, o Pedro Pablo Kuczynski e o Martim Vizcarra, tivessem. Foram presidentes que acabaram ali ou empichados, no caso do Vizcarra, e no caso do Kuczynski, né, lá em 2018, ele renunciou para evitar ali o impeachment, já que ele estava pressionado. Ele foi um dos políticos peruanos pegos ali em escândalos envolvendo a Odebrecht, aquela construtora brasileira que foi aí pega pela Lava Jato, teve a Lava Jato peruana, então muita gente ali acabou caindo, entre eles esse ex-presidente. Só que o que a gente vê aí não é uma questão se o presidente é corrupto ou não necessariamente. A questão é se há um Congresso que vai para um lado político, um presidente que vai para outro lado, como foi o caso do Castilho, você tem ali um travamento institucional. O Castilho ele cometeu um erro político e um crime, né? Porque se o presidente no Peru ele pode dissolver o parlamento, como o Castilho fez, ele não pode decretar um estado de exceção. E aí ele acabou sendo preso, o golpe de Estado, tudo indica, foi debelado, né? Ele dissolveu o Congresso, é importante deixar claro, não era um golpe, é um dispositivo previsto no artigo 113 da Constituição do Peru. O presidente pode dissolver o Congresso, mas não pode ali governar o país por decreto, reorganizar o judiciário, que esteve ali entre as medidas que ele previu para essa fase, né, até pelo menos a convocação de novas eleições. Mas isso já foi debelado aí pelas notícias que chegaram e tudo indica que deve assumir a vice-presidente, né, que rompeu com o partido do presidente, agora ex-presidente, né, Castilho, tudo indica que é a Dina Boluarte, né, ela é a sucessora, então deve ser declarada presidente pelo Congresso Nacional. Pois é, e professor, o senhor citou, né, os casos dos últimos presidentes,
mas esse caso Odebrecht levou até o suicídio do ex-presidente Alan Garcia. Quando ele recebeu, né, o pedido de prisão em mãos, ele cometeu suicídio. É uma crise muito forte. Eu estava vendo na CNN Brasil que desde 2011 o Peru ele já sofreu o comando de 7 presidentes, indo agora pro 8º, né, com a vice assumindo, com 4 ex-líderes também detidos ou procurados por acusações de corrupção. E a gente fala de um país que é um dos maiores produtores de cobre do mundo. Essa crise política também afeta a economia peruana, professor? Sem dúvida, porque qual é a regra de investidores internacionais? Investidores internacionais tendem a evitar países onde tem instabilidade política. Instabilidade política é sinal de potencial risco ao patrimônio dos investidores. Então, nós podemos ver aí no Peru algo que já vinha sendo verificado desde a instabilidade, menos ali aquela que passou o Ollanta Humala, né, que foi o presidente antes do Pedro Pablo Kuczynski, né, de 2011 a 2016. O Kuczynski assumiu em 2016, só ficou 2 anos no poder, depois o Martim Vizcarra, 2018 e 2020, e depois 2 sucessores ali na prática interinos como presidente do Congresso, né? O Manuel Merino, que era presidente do Congresso ficou de novembro, só 5 dias e sofreu impeachment, e depois Francisco Sagasti, que completou o mandato ali, um mandato tampão de 2020 até agora, julho de 2021, né? Há pouco mais de um ano, quando Castilho finalmente tomou posse. Também foi ali um presidente que entra, o Sagasti, em função do impeachment do anterior, do Merino. Então nós temos aí um sinal de instabilidade, e o Peru ele foi um caso muito interessante em função do ciclo de commodities de crescimento econômico, até por conta da sua posição geográfica, né? Um país que tem costa para o Pacífico. Hoje o Pacífico é o centro da economia global, com a ascensão da China. Também ali os Estados Unidos têm costa para o Pacífico, grandes economias, principalmente Estados Unidos e China, e isso facilita ali as exportações de produtos primários. Mas, encerrado esse ciclo de commodities ali nos anos 2010, metade dos anos 2010, o Peru é um dos países que mais sofrem, né, com essa instabilidade política, que também tem um fundo econômico, mas que, por outro lado, gera mais instabilidade política nos próximos anos. Vamos ver como a nova presidente, a Dina Boluarte, ela acaba aí por se comportar. Ela claramente não terá uma postura à esquerda, mas reitero, a questão aí não é se é de esquerda ou se é de direita, mas é justamente se o Congresso se indispõe com o presidente. O Congresso tem poderes aí para remover o presidente com facilidade. O argumento, aliás, para remover o próprio o presidente que acabou aí sendo preso, o Castilho, e na prática não é mais presidente, né? Não temos aí o presidente destituído depois de tentar um golpe de Estado, por suposta incapacidade moral. Isso está na Constituição peruana, mas o que é incapacidade moral? É um conceito muito amplo. Então isso, enquanto o Peru não corrigir isso na sua Constituição, permitir, né, esse tipo de destituição, pode ser até justa, mas não é legítima, porque é um conceito muito amplo. Então dá margem para constante troca de presidente. Não vou me surpreender se a própria Boluarte acabar não aí durando muito no cargo. Dá uma força para Keiko Fujimori, que foi adversária de Pedro Castillo na última eleição, e nas próximas eleições ser a favorita para assumir no Peru, professor? Porque foi uma eleição tumultuada, com pedidos de recursos contra a vitória desde o início. E também gostaria de perguntar ao senhor o papel do Brasil agora. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou muito próximo a Pedro Castillo. Quando Pedro Castillo venceu e Lula era um candidato à presidência, foi um dos primeiros líderes a parabenizá-lo. Inclusive, ao vencer a eleição brasileira, foi comunicado também que o Lula recebeu ligação de Pedro Castillo. Como que fica a posição do Brasil com o novo governo do que acontece no Peru, professor? De fato, a Keiko Fujimori, né, que ficou ali perto de chegar à presidência, houve recursos, né, como você bem colocou, mas prevaleceu, né, ali a maioria, né, o voto popular, de fato, inclusive, segundo observadores internacionais, foi, de fato, Castillo, vencedor. Mas a Keiko Fujimori, ela lidera essa oposição ali no parlamento, ela tem um assento no parlamento, então ela acaba ali
exercendo, né, esse papel de liderança. Então, se houver, né, em algum cenário eventual, né, por hora não podemos afirmar nada, mas dado esse histórico de estabilidade, me parece que há chances talvez de haver ali uma convocação, né, de antecipação de eleições presidenciais, caso, né, a nova presidente Dina Boluarte não satisfaça ali as demandas do Congresso, as expectativas do Congresso, não conquiste apoio popular, a saída seria um arranjo ali entre forças políticas para antecipação de eleições. Nesse cenário, vejo Keiko Fujimori, sim, com chances significativas de vencer, porque ela pode usar justamente esse argumento. Olha, nós avisamos, a esquerda no Peru é autoritária, não estou concordando com isso, mas estou aqui apenas reportando aquilo que vai ser o argumento utilizado, e é um argumento que, diante desses fatos, né, como Castillo tentou esse golpe de Estado, né, que não é, reitero, o fato de dissolver o Congresso, mas é o fato de dissolver o Congresso e tentar governar ali por decreto, na prática ele se tornaria um ditador. Mas temos aí a Keiko Fujimori, sem dúvida, por ter muito destaque, né? Não vejo outra figura de proa na política peruana, ainda mais agora a esquerda, que vai sair claramente prejudicada por essa atitude aí intempestiva do Pedro Castillo, que é um golpe que era fadado ao fracasso. Não tem como um golpe se sustentar sem apoio popular e sem apoio das forças políticas e das forças armadas. O Brasil, ele entra nessa questão de maneira diplomática, ao meu ver. Acho que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que tomar posse, não vai querer se indispor com nenhum governante da região, seja esse governante à esquerda ou à direita, até porque a visão do governo Lula 3, tudo indica pelos discursos iniciais, pelo histórico do Lula 1 e do Lula 2, é de fazer uma política externa que fale tanto com líderes de esquerda e à direita, e me parece que nesse caso não há como defender o Castillo. Não vejo isso sendo defensável a atitude dele, porque ele violou a Constituição peruana ao ir além da mera dissolução e dizer que governaria por decreto e também teria ali uma série de medidas de reorganização do judiciário, algo que é típico de ditaduras. Então eu vejo Lula, pelo menos da Dina Boluarte, se aproximando dela, Boluarte, perdão, pronunciei errado o nome dela, Dina Boluarte, ela se aproximando ali de Lula. Lula vai se aproximar dos líderes latino-americanos em geral, mas no cenário futuro, né, se houver aí uma ascensão de um líder à direita, vejo potencialmente alguma tensão. Mas como o Brasil é um país muito forte, os países menores, e o Peru se enquadra nesse cenário, nessa categoria, nós temos aí a tendência de que mesmo que o Peru vá à direita, mantenha, assim, boas relações com o Brasil, como o Lula manteve boas relações com líderes à esquerda e líderes à direita no cenário global em seus 2 primeiros governos. Professor Vinícius Rodrigues, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Expresso da Tarde, ajudando a entender um pouco do momento político do Peru que levou a essa destituição de Pedro Castillo. Um grande abraço ao senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, um grande abraço, até mais. Boa tarde a todos. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.